A passagem de hoje é 2 Samuel 23, versículos 8 a 19. Vamos ler juntos. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E, naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. E o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta? Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles. Porém aos primeiros 3 não chegou. Amém. Dou as boas-vindas e abençoo todos vocês que vieram à casa do Senhor nesta manhã. Que recebam graça por meio da palavra. Encontrem o rosto do Senhor em oração, e ao voltarem, saiam com coragem renovada para vencer no meio deste mundo como santos de Deus. O texto de hoje dá continuidade à passagem de ontem, depois da última confissão de Davi. Nele são listados os nomes dos guerreiros que estiveram ao lado de Davi e lutaram com ele. Primeiro, olhando para a estrutura do texto, dos versículos 8 a 12, aparecem os 3 primeiros, os 3 primeiros valentes que estiveram com Davi. Em seguida, dos versículos 13 a 23, aparecem outros 3 guerreiros, aqueles que lideravam os 30, o segundo grupo de 3. E dos versículos 24 a 39, os nomes dos 30 guerreiros são registrados um por um. À primeira vista, pode parecer apenas uma lista de heróis de guerra. Mas a Bíblia não está simplesmente nos mostrando que existiram pessoas extraordinárias, ou que essas pessoas eram admiráveis. Por meio desta palavra, Deus está nos mostrando como o tempo de Davi foi estabelecido, e por meio de que tipo de pessoas o reino de Deus é realizado. Quando pensamos no reino de Davi, normalmente nos lembramos apenas de Davi. Lembramos de Davi diante de Golias, de Davi fugindo de Saul, e de Davi que, depois de tantas adversidades e tribulações, governou todo o Israel. Assim, quando pensamos no reino de Davi, tendemos a olhar somente para esse Davi. Mas o texto de hoje enumera, por trás dessa glória, os nomes de pessoas que choraram juntas, lutaram juntas e caminharam juntas no caminho da fé. Ainda que seus nomes não fossem muito conhecidos, o reino de Deus não é estabelecido por uma única pessoa. O reino de Deus é construído quando pessoas são levantadas por meio de outras pessoas, e quando essas pessoas se reúnem e se tornam uma comunidade. Deus realiza o seu reino por meio dessa comunidade. Os guerreiros listados aqui não eram grandes comandantes desde o início.
Eles não eram generais naturalmente habilidosos na guerra. Quando olhamos para 1 Samuel 22, vemos que houve um tempo em que Davi fugia de Saul. Depois de fugir repetidas vezes, ele ficou hospedado em um lugar chamado Caverna de Adulão. Ao ouvirem falar disso, algumas pessoas se reuniram ao seu redor. Os aflitos, os endividados, os amargurados de coração, pessoas empurradas para fora pelo mundo, pessoas feridas e pessoas fracassadas se juntaram a Davi, choraram e riram com ele, e continuaram vivendo. Foi assim que Deus os colocou ao lado de Davi, e no fim, essas pessoas se tornaram guerreiros de Israel, e seus nomes aparecem na lista de hoje. O mundo exige e procura pessoas perfeitas. Ainda hoje, em entrevistas e avaliações, o mundo procura pessoas bem preparadas, pessoas que parecem não ter falta de nada. Mas Deus chama pessoas que conseguem caminhar juntas. Ele usa não aqueles que são fortes desde o começo, mas aqueles que podem passar tempo juntos diante de Deus, compartilhar o coração e caminhar juntos. Os guerreiros de Davi não eram simplesmente soldados ou generais habilidosos em técnicas de guerra. Eles atravessaram o deserto com Davi. Enquanto passavam por esse deserto, suportaram juntos lágrimas, medo e fome. Por isso, a relação deles não era apenas uma relação vertical, nem apenas uma relação de senhor e servo. Era, de fato, a relação de companheiros que compartilhavam vida e dor. Uma relação de irmãos. Uma cena que representa bem isso aparece no texto de hoje, a partir do versículo 13. Quando Davi estava escondido na caverna de Adulão, em meio à guerra, de repente ele se lembrou do poço junto à porta de Belém, sua cidade natal. Talvez a situação em que se encontrava fosse tão difícil e cansativa que ele repetiu para si mesmo: como eu queria beber da água daquele poço de Belém. Os 3 guerreiros que ouviram isso não disseram nada. Levantaram-se, romperam o acampamento dos filisteus em Belém, tiraram água e a trouxeram de volta. Então, entregaram a água a Davi. Mas, ao receber aquela porção de água, Davi não se alegrou nem a bebeu para matar a sede. Pelo contrário, com o coração quebrantado, derramou-a diante de Deus. Por que ele fez isso? Porque aquela água em suas mãos não era simplesmente água para satisfazer sua sede ou preencher sua solidão. Era a fidelidade dos seus companheiros. Era amor. Era a prova de uma vida trazida com risco da própria vida. Por isso Davi não pôde usá-la apenas para matar a sua sede. No versículo 17, Davi confessa: não é isto o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? Amados, creio que isso é uma verdadeira comunidade. Uma verdadeira comunidade não é uma relação movida por interesse e cálculo. É uma relação que valoriza a vida uns dos outros. Os comandantes que estavam com Davi viram a sede dele. Sem poupar a própria vida, avançaram contra o acampamento inimigo para suprir sua necessidade. E Davi, ao ver o esforço com que eles tinham suprido sua necessidade, sofreu junto com eles e agradeceu de coração. Nesse gesto, uma comunidade estava sendo formada. A comunidade do reino de Deus não se edifica quando as pessoas usam umas às outras. Ela se edifica quando entregamos o nosso coração uns pelos outros e acolhemos uns aos outros. O mesmo vale para os lugares onde vivemos hoje. Temos o trabalho e a família para onde fomos enviados. E temos também a igreja à qual pertencemos. Deus deseja começar o seu reino por meio de uma comunidade, em que as pessoas não se reúnem apenas para brilhar sozinhas, mas choram juntas, oram juntas e sustentam a fé umas das outras. Mas quando observamos o texto de hoje com atenção, há algo estranho. Não apenas no texto de hoje, mas também na lista do segundo grupo de 3 que veremos amanhã, e na lista dos 30 que veremos na quarta-feira, falta o nome de uma pessoa que conhecemos bem. Quem é? É Joabe. Humanamente falando, o nome de Joabe certamente deveria estar registrado. Ele foi o maior comandante militar do reino de Davi.
conduziu inúmeras guerras à vitória e esteve no centro da expansão do reino de Davi. Até no momento da morte de Davi, quem ainda ocupava o cargo de comandante do exército era Joabe. Aos olhos de qualquer pessoa, Joabe foi aquele que mais realizou. E, no entanto, a Bíblia não registra o nome de Joabe nessa lista santa e gloriosa de guerreiros. Por que isso aconteceu? Por outro lado, nomes que nem nos são tão familiares, como Josebe-Basebete, Eleazar e Samá, são colocados por Deus logo à frente e registrados como os maiores guerreiros, os 3 primeiros. Por quê? Por fora, todos pareciam lutar por Davi. Mas o centro do coração era diferente. Eleazar foi aquele que permaneceu no lugar e lutou até o fim, mesmo quando todo o exército havia recuado. Ele lutou até a mão ficar grudada à espada. Pela comunidade, por Davi e pelos irmãos que estavam com ele, ele permaneceu diante do inimigo. E Samá? Quando todo o povo de Israel fugiu, ele ficou de pé no meio daquele campo. Diante do inimigo que se aproximava, ele permaneceu sozinho e derrotou os filisteus. A luta deles não era uma luta por si mesmos. Era uma guerra pelo reino de Deus, pela comunidade e pelas pessoas que estavam com eles. É por isso que as expressões repetidas nos versículos 10 e 12 do texto de hoje são tão importantes. O Senhor operou uma grande vitória. E o Senhor operou uma grande salvação. A Bíblia registra claramente que eles não venceram porque sua capacidade de combate era extraordinária, mas porque Deus estava com o coração deles. Eleazar lutou, mas a Escritura deixa claro que a vitória foi dada por Deus. Samá ficou no meio do campo e conduziu aquela batalha à vitória, mas quem trouxe a salvação foi Deus. Joabe, porém, era diferente. Ele sempre se movia em favor de si mesmo. Parecia agir por Davi, parecia lutar pelo povo de Israel, mas na realidade era alguém que agia para proteger o próprio poder. Nós já vimos isso ao longo da história. Ele matou Abner, matou Amasa e até matou Absalão, filho de Davi, embora o rei Davi tivesse pedido com insistência que Absalão não fosse morto. Se havia alguém que pudesse ameaçar minimamente sua posição, Joabe ia e removia essa pessoa. Joabe foi alguém que manteve até o fim o posto de grande comandante. No fim, a luta de Joabe não era uma luta pelo reino de Deus nem pelos irmãos. Era a luta de um comandante que batalhava pelo seu próprio reino e pelo seu próprio lugar. As pessoas daquela época provavelmente se lembravam de Joabe. Talvez não se lembrassem de homens pouco conhecidos como Josebe-Basebete, Samá ou Eleazar, mas se lembrassem de Joabe, o comandante do exército que sempre os conduzia à vitória. Mas o nome dele não foi registrado diante do nome de Deus. Deus se lembrou daqueles que foram fiéis sem fama, daqueles que correram diante dele em favor dos companheiros de caminhada. E Deus os registrou hoje nas Escrituras. Vou concluir a mensagem. Os guerreiros de Davi não eram simplesmente pessoas habilidosas na guerra. Eram pessoas que atravessaram juntas o deserto e conheciam as lágrimas umas das outras. Não eram pessoas tentando sobreviver sozinhas, mas pessoas que seguravam os ombros umas das outras para caminhar juntas no caminho da fé. Por isso, o reino de Deus não foi estabelecido por meio de uma pessoa tentando engrandecer o próprio nome. Ele foi estabelecido por meio de pessoas que entregavam a própria vida e carregavam juntas os fardos umas das outras. Amados irmãos e irmãs, desejo que nos lembremos da família, do trabalho e da igreja para os quais fomos enviados. Que esses lugares não sejam espaços onde buscamos apenas preencher o que é nosso, mas comunidades em que nos tornamos acolhimento uns para os outros e nos abraçamos mutuamente. Eu os abençoo em nome do Senhor. Não devemos viver agarrados apenas ao que é nosso. Precisamos nos tornar pessoas que compartilham o coração. Quando não ignoramos as lágrimas de alguém, quando permanecemos ao lado da dor de alguém, e quando sustentamos a fé uns dos outros,
Deus realiza o seu reino nesses lugares. Neste tempo chamado hoje, que Deus nos concedeu, que eu e vocês não vivamos como Joabe, que viveu apenas pelo próprio nome. Antes, como aqueles guerreiros que passaram sem nome e sem destaque, por seus irmãos, por sua nação e pelo Davi a quem amavam, que sejamos pessoas lembradas por Deus. Eu abençoo o dia de vocês em nome do Senhor.